partir de agora a gente está gravando, tá bom, galera? Então, quem não puder assistir esse momento vai poder conferir as aulas lá no YouTube. Aqui, ó, lógica. Lógica, vou compartilhar minha tela com vocês de uma vez. Vou compartilhar o AVA. Ok, compartilhar. Só um instante. Pronto, provavelmente vocês já devem estar vendo a minha tela. Ok? Então, lá na semana 25, a gente tem a nossa prova, que eu vou estar fazendo a correção dela e tirando algumas dúvidas de quem tiver, claro. Deixa eu tirar aqui. Eu quero continuar a última prévia. É isso? É isso aqui. Eu fui no lugar errado. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 colegas que fizeram a prova. Certo? Então, 15 colegas fazendo a prova. Vamos lá. Vamos iniciar aqui, então, a correção dessa prova. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Deixa eu abrir aqui o... Como que é o nome do compilador online? Compilador online. Vamos lá. Deixa eu selecionar o Python. Vamos fazer os primeiros objetivos, tá bom? Olha só, com base na string S, né, uma string qualquer, que armazena o valor olá mundo. Então, vamos fazer aqui, utilizando, né, o Python, respectivamente. Ignore esse respectivamente, porque eram várias linguagens, né? Aí eu tirei o Python, só deixei o Python. Alternativa com as instruções, né, exibidas, que exibiriam a string MU, né? Ficou um erro aqui, né, que ficou duas com o mesmo valor. Mas vamos lá. Então, eu tenho uma string S que eu vou receber um texto Olá Mundo, certo? Este texto Olá Mundo, vou abrir um python.org. Vocês riem, né? Deixa vocês. É porque são questões de concurso, entendeu? Então, lá pedi em várias linguagens. Não, a gente está trabalhando com Python, então eu adaptei a questão, né? Eu adaptei as questões para trazer em relação ao Python apenas. Vamos fazer aqui que vai ser mais rápido do que a gente executar lá. Mas dá para fazer por lá também, tá bom? Então, olha só. Beleza. Ok. Então, vamos lá. S recebeu Olá Mundo. Então, S tem o texto Olá Mundo. Eu preciso que seja exibido o texto MU. Onde que está o MU? Está aqui. Se eu for pegar pela ideia inicial, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, a minha letra M está no S, posição 4, certo? O meu M está aí. Então, eu teria que ir da posição 4 até a posição 5. Opa,
né? Lembrando da setinha da 4 até a 6. Então, eu teria o meu MU, certo? Só que eu não tenho a opção 4 até 6. Eu até tenho ela aqui, né? Usando um substring. Então, substr, não é isso que está escrito ali, ó? Substr 4,6. Me dá erro, certo? Que eu estou, né, trabalhando com string. Então, eu estou tentando fazer outra função que não é apenas mostrar dois valores. Então, da mesma forma que a gente vai, a gente volta. Se a gente contar, né, pegar essa ideia, a gente começa a contar como? Menos 1, menos 2, menos 3, não é isso? De trás para frente. Então, eu teria o quê? Menos 1, menos 2, que menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim por diante, né? Então, se eu vir aqui, pegar do menos 5 até o menos 3, pedir para mostrar esse cara, eu vou ver que eu tenho o meu MU sendo exibido. Então, estou começando de trás para frente, assim eu vou caminhando. Beleza? Então, a opção certa, letra A. Ou, eu não sei, na verdade, a opção certa é letra C, né? Que vai estar na opção A, enfim. Que as respostas elas não são iguais. Olha só, um algoritmo que foi escrito em Python utilizando a atribuição y recebe int 5.9, né? Fará com que a variável y passe a armazenar o valor inteiro 6. Essa opção é falsa. Por quê? Eu estou pegando apenas a parte inteira do número, não estou pedindo para ele arredondar. Então, quando eu jogo um... Peraí, deixa eu copiar de novo. Copia, cola. Quando eu jogo... Quando eu falo que o meu y vai receber um inteiro, né? 5.9, o meu y tem apenas o valor de 5, porque eu tenho um valor inteiro, certo? Essa aqui também é tranquila, ela é um pouco mais chata de você né, replicar ela, mas a resposta certa é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Por quê? A minha string V1 ela recebe o texto Rio de Janeiro. Então, V1 recebe, vamos fazê-lo aqui, ó. Rio de Janeiro. Janeiro. Ok? Então, V1 tem o valor Rio de Janeiro. Quando eu dou um split, né, igual está escrito aqui, ó, um split, eu estou quebrando a minha string. Então, V1 vai receber o split, né? Perdão, V2, né? V2 vai receber o quê? Olha só, vai receber a divisão. Só que eu estou splitando em quê? Em O. É como se fosse onde que eu separo. Então, aonde tiver esse texto aqui, ou esse caractere, eu vou quebrar a minha string. Então, eu não considero ele. Certo? Então, é como se eu usasse isso aqui para separar as coisas. Eu vou dar um V1 ponto split, mas eu vou quebrar então no O, na string O. Então, olha só, se eu pedir para mostrar V2, V2 agora é um array, porque olha só, vim, opa, quebrei porque eu achei um O. Então, eu quebro aqui, eu não considero esse cara, e joguei no primeiro elemento. O segundo elemento, eu não quebrei aqui, ó, vem, opa, o próximo é um O. Então, jogo isso para o segundo elemento, quebra aqui, e não tem nada no final, então fica uma string vazia. Não existe mais fim, né? Só tem o 1 e o 2. Se eu pedir para mostrar V2 na posição 3, é um elemento que não existe. Perdão, V2 na posição 2, né? É um elemento em branco. Tem um espaço ali, mas é como se não tivesse nada. V2 na posição 1 vai ser o de Janeiro, e o V2 na posição 0, que é a primeira posição, é o meu RI. Então, se eu tenho que somar
Olha só, vamos somar. Ó. V3 vai receber V2 na posição 0, então V3 vai receber V2 na posição 0. Mais quem? Mais V2 na posição 1. Mais V2. Opa, mais, estou concatenando. V2 na posição 1, né? É isso que tá ali, né? Eu abro esse cara aqui. E coloco o ponto 1. Depois a gente vai ver o que é isso. Eu vou colocar, então, abro outro aqui, né? Ponto 1. Mais V2, 2. Mais V2, 2. Abro 2 pontos, 2 pontos. Certo? Então, é isso aí. E tudo isso dentro de parênteses. Eu tenho que colocar esses caras aqui, ó, no início e um no final. Então, o valor de V3 é Rio de Janeiro. Tá bom? E olha só, o que seria V2? Vamos entender. V2 na posição 1. Rio de Janeiro. Tá vendo? Essa string aqui. Só que o que quer dizer esse cara aqui? Vamos entender. Rio de Janeiro. Ó. Tá vendo que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Agora reparem se mudar esse 1 para 2. Agora imagine se eu mudar esse 2 para 3. Vocês conseguiram entender o que está acontecendo? Vamos voltar para 1. Eu estou exibindo os valores que estão na posição 1. Quem que é o valor que está na posição? Isso aí que estou tudo. Indo de 1 em 1, começando na posição inicial e terminando na posição final. Ah, não, eu quero exibir apenas, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Eu quero começar na posição 4. Ó, eu quero começar na posição 4. Ó, então 5, 6, 7, 8. Até a posição 9, né? Para pegar o hino de 1 em 1. Então vai aparecer Jane. Não, foi um a mais, desculpa. É até a posição 8 mesmo. Opa. 4 aqui, 8. Jane. Ah, não, eu quero de 2 em 2. Então vai aparecer o J e o E. Opa. Esse aqui é 2. O J e o E. O JN, desculpa. Seria, né, o A e o S se eu tivesse um pod. Tá bom? Então, esse aqui o início, esse aqui o final e esse aqui de quanto em quanto que eu vou executar. Se é de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3. Se está tudo vazio, igual aqui, ele vai começar no início, vai terminar no fim e vai interar de 1 em 1. Beleza? Então a resposta certa, letra B. Tinha mais uma de marcação. Beleza. Então vamos fazer este algoritmo aqui. Né? Faço um subprograma. Né? Então a gente vem para cá. Vou abrir um aspas, aspas aqui, aspas aqui, 2, 3, e vou colar aqui dentro. Então, faço um programa que pergunte ao usuário quantos irmãos ele tem, né? Deixa eu só dar uns entros. Beleza. Pergunte ao usuário se ele possui irmãos. Então, sim ou não. Então, vai ser resposta, resp, recebe o input. O input de quem? Você tem irmãos? Ah, não, é isso mesmo. Você tem irmãos? E aí eu armazeno em resp.
Pergunte quanto, se a resposta for sim, então vamos colocar igual está aqui, né? Sim, responda com S de sim ou N de não. Então, você tem irmãos? Responda com S, como que ele coloca ali? Para sim? De sim. S. Ó, só vou abreviar aqui. Sim ou N de não. Ok, fechei. Beleza. Se a minha resposta, se a minha resp, né? Se a minha resp for igual a S, que foi sim, pergunte quantos e mostre inteira uma mensagem. Então, eu tenho que perguntar, igual está aqui, quantos irmãos você tem? 8, e você vai falar 8 irmãos, que legal, uma mensagem. Então, se resp é igual a sim, eu vou dar outra QTD, recebe um int que eu vou estar convertendo, não é isso? Um input de quê? Quantos, opa, faltou aspas, quantos irmãos você tem? Você tem. Aí eles vão falar, aí você fala, dá outro print aqui, né? Print, aspas, que legal. Que legal. Aí aqui vai ter, né? Eu concateno isso aqui, vírgula, QTD, vírgula, 8, ou o valor que o cara digitar, aspas, irmãos. Beleza? Agora, se ele digitar não, eu tenho um else, né? Caso o usuário responda não, pergunte se ele gostaria de ter. Eu tenho que perguntar, né? Vamos colocar aqui, então, outra RESP2, RESP1, que seja, né? Eu vou abrir um input aqui, aspas, gostaria de ter irmãos? Interrogação, beleza. E aí, o que eu faço? Eu simplesmente dou um print. Aí, para ficar um negócio bonitinho, a gente faz aqui, ó. A gente só deixa. Vamos deixar assim, vamos simplificar isso aqui. Sua resposta, dois pontos, concateno com resp1. Então, aquele digitar, a gente simplesmente mostra ali. Ok? E aí, se eu vir aqui, me deu uma sintaxe erro, onde quem sabe onde está o erro, por favor, fale. Aonde você não colocou o print, Jefferson? Ah, não, foi o Nicolas. Aonde você não colocou o print, Nicolas? Não, tudo bem. Vou descontar uns 50%, mas está de boa. Faltou dois pontos. Aonde, Alessandra? Muito bem. Certo? Então, a gente executa aqui agora. Você tem irmãos? Sim. Gostaria de ter irmãos? Mas espera aí, eu digitei sim.
Por que não foi? Alguém sabe me dizer? Ah, o sim é maiúsculo. Então, gostaria de ter, sim, um 7. Olha lá, sua resposta, sim, um 7. Tá vendo? Então, aqui funcionou. Se eu vir aqui executar, sim maiúsculo, quantos irmãos você tem? 9. Que legal, 9 irmãos, certo? Deixa eu testar se o Python me permite fazer isso. Sim, or. Deixa eu só ver se ele vai deixar eu fazer isso. Se eu colocar sim maiúsculo, ele me pede quantos irmãos, certo? E se eu colocar sim minúsculo agora? Ele não me permitiu, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, isso não funcionou. É fácil. Eu venho aqui, if, né? Stop. Venho aqui, tiro isso aqui. Se resp igual a S maiúsculo, ou resp é igual a S minúsculo. Então, se eu executar tanto um quanto o outro, se eu colocar S minúsculo, ó, ele vai perguntar quantos irmãos eu tenho. 99. Certo? Beleza? Então, fechou. Essa questão está feita. Essa questão aqui, vamos lá então. Dados uma sequência de números inteiros e tal, então eu tenho essa sequência aqui. Então, vou falar que o meu n, né? Vou colocar aqui embaixo, eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Que o meu n recebe esse conjunto aí de valores, separados por vírgula, né? Vírgula, vírgula, vírgula aqui, vírgula. Opa, apaguei um número. Vírgula delete. Só dar um espaço aqui, outro espaço aqui. Beleza. Então, se eu rodar isso aqui, não acontece nada, mas o meu N também está aqui de boaça. Certo? Então, o meu N está ali. Mediante os números listados acima, os pares são, né, tais aqui e a soma deles equivale a 20. Então, tem que montar meu algoritmo para ele mostrar o valor 20. Use o for para ler os valores. Então, o que eu vou fazer? For k, ou qualquer outro valor que eu queira, em n, que são os meus valores ali em cima. Então, se eu pedir para dar um print em k, certo? O que vai acontecer? Ele vai ter que me mostrar esses valores ali listados. Então, me mostrou 9870483. Só que então eu preciso saber quais são pares, né? Se eu preciso saber quais são pares e somar eles, o que eu faço? Se o meu número K, que é o número que está aqui nesse objeto, porcentagem 2, né? Todo número dividido por 2 tem resto zero, né? Então, estou pegando o resto da divisão, foi igual a zero. O que acontece? Esse cara é um número par. Então, soma vai receber soma mais K, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar aqui em cima a variável soma, recebendo zero para ela iniciar vazia. Okay? E aí, simplesmente, eu venho aqui, jogo esse print para cá, a soma dos valores pares é 2 pontos, vírgula, soma. Ok? E aí, se eu rodar isso aqui, ele vai me mostrar o valor 20, porque ele somou todos os valores pares. Ok? Então, questão aqui também feita.
Por fim, não menos complexa, e não mais complexa, é uma questão simples, porém ela tem um processo a ser entendido na montagem dela. O senhor José, buscando deixar seu ambiente de trabalho mais organizado e moderno, decidiu fazer uma reforma em seu escritório. Eu ia colocar eu, mas aí eu coloquei o senhor José mesmo. Então, eu quis pensar o quê? Um problema da realidade para vocês entenderem como vocês vão aplicar isso, certo? Então, olha só, ele precisa de ajuda. Como que ele precisa de ajuda? Ele quer trocar o piso e o forro da sala do escritório dele, né? Que a gente está reformando o escritório. Porém, tem dificuldades para fazer as contas do tamanho de sua sala e quanto fica para fazer a obra. Então, a gente vai ter que ajudar o seu José. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um algoritmo para auxiliar o seu José a fazer essas contas. Como assim, professor? A gente vai fazer um algoritmo que vai receber algumas informações e vai permitir que o seu José consiga, né, que o seu José consiga fazer um cálculo e saber quantos mais ou menos ele vai gastar para fazer a reforma. Então, olha só, o algoritmo deve receber a largura e o comprimento da sala. Então, vou copiar isso aqui para cá para facilitar a nossa vida. E vou colar aqui, vou fechar esse cara aqui, deixar ele bem pequenininho, né? Aqui eu vou jogar lá para cima. Então, olha só, preciso, primeiro ponto, criar dois inputs. Então, vou ter uma variável chamada largura e uma variável chamada comprimento, certo? Então, tanto a minha largura quanto o meu comprimento vão receber o quê? Um input, né? E esse input vai falar o quê? Eu quero, ó, informe a largura, né? Informe a largura do seu escritório. 2 pontos, beleza. Aí eu quero saber também, só que olha só, minha largura é do tipo float, né? Porque eu posso ter 13 metros, ponto 5. Então, eu faço uma float, faço uma conversão aqui para float. Beleza? Vou vir aqui, vou copiar isso e jogar para cá. Então, eu tenho que fazer, informe a largura, não, informe o comprimento do seu escritório. Então, eu vou pedir a largura e o comprimento. Se eu tenho, né, o valor, eu consigo saber. Como que eu sei a área quadrada de um item? Eu multiplico a largura vezes o comprimento. Isso é matemática. Se eu quero achar a área de um retângulo, eu multiplico, né, a base vezes a altura. Então, é a mesma coisa. Se eu quero saber quantos metros quadrados tem uma sala, eu multiplico o que ela tem eu penso no retângulo, né? Ah, professor, mas é exatamente igual. Como que eu somo os lados de um quadrado? É o lado vezes o quadrado, né? Mas não é o lado vezes o lado? Então você coloca duas vezes, tem as mesmas medidas, enfim. É só você colocar as medidas ali que ele vai executar. E aí, ele quer saber o seguinte, né? O algoritmo deve receber o valor do metro quadrado do piso e o do forro. Então, vou vir aqui, vou copiar esse cara, vou falar que o piso, né, é o quê? O piso vai receber um valor float, né, porque é um valor, um dinheiro, informe, né, vamos colocar aqui, ó, informe o valor do piso em metros quadrados. Vou digitar tudo, né, em M2, metros quadrados. Então, vou falar que o metro quadrado do piso custa R$50. E os R$50 é incluído o material mais a mão de obra. A gente vai contratar o cara para fazer e o cara já coloca com... Ele já traz tudo, né? Ele já traz o piso e coloca o piso. A gente só vai escolher o piso e ele vai colocar para a gente. Vai falar, ó, esse piso vai sair a X reais o metro. A gente só vai colocar aí, tá bom?
Eu ia pedir para vocês falar hora da mão de obra, hora de serviço, mas aí ia ficar muito complexo. Aí eu falei, não, melhor deixa essa para a próxima. E aí eu tenho o meu forro. O meu forro vai receber, ó, informe o valor do forro. Do forró. Do forró, certo? Informe o valor do forro em metros quadrados. Olha só. Então, eu vou pedir 4 coisas aqui. O que o algoritmo deve fazer? Ele deve apresentar o valor do forro, o do piso e o valor total do serviço. Então, vamos vir aqui e fazer o seguinte. Valor, print, né? Vamos printar. Print, ó, o valor para reformar o piso é, 2 pontos, um valor, certo? Vírgula, um valor. Mesma coisa vai ser para reformar o forro. Forro. E por fim, a mesma coisa, ó, o valor total da reforma. O valor total da reforma. O valor. O que foi? O negócio tá ali. O valor total da reforma é o quê? Eu tenho um valor total. Então, eu tenho que fazer essas contas aqui. Eu posso gastar a variável à toa ou simplesmente fazer aqui direto. Qual que é o valor para reformar o piso? Se o piso custa R$50 o metro quadrado, eu preciso saber quantos metros quadrados tem minha sala. Como que eu sei quantos metros quadrados tem minha sala? Eu só multiplicar minha largura pelo meu comprimento. Então, isso aqui nada mais é que L vezes C vezes P do piso. Ok? Pronto. Vai me dar o valor do metro quadrado do piso. Para mim fazer o do forro, largura vezes comprimento vezes quem? O meu forro. Não é isso? E qual que é o valor total? Vai ser esse mais esse. Ah, professor, não sei se vai funcionar. Vamos testar, ué. Vamos fazer um cenário bem simples. Eu tenho uma sala de 1 metro quadrado. Ele tem 1 metro de comprimento por 1 de largura. Então, eu tenho 1 metro quadrado. Quanto que é o metro quadrado do piso? R$5. Então, se eu tenho 1 metro quadrado e R$5, então o valor do meu piso é R$5. E quanto que é o valor do piso do forro? O do meu forro é R$4. Então, se eu tenho 1 metro quadrado de piso e o metro quadrado custa 5, 4 e no total é 9. Então, aqui vocês podem colocar agora qualquer valor, porque está funcionando. O meu tem 3,25 por 5,17. Quanto que é o valor do metro quadrado do piso? O piso aqui na minha região custa, colocado entre mão de obra e isso, vai custar R$34,90. Na verdade, tem que ser ponto, tá? R$34,90 o metro quadrado. E quanto que fica o forro? O forro, metro quadrado, é uma média de R$29,90 ou R$29. Pode ser um número inteiro. Então, olha só. Para mim reformar esse meu escritório que tem... Vamos colocar aqui, ó. Para mim reformar esse escritório que tem 3,25 mais 3,25 mais 5 mais não, vezes, né? 3,25 vezes 5,17. Então, meu escritório tem 16,8
metros quadrados. Se o metro quadrado do piso é R$ 34, então vamos multiplicar 16,8025 por R$ 34,90, que vai dar os R$ 586. Deu aqui, certo? E aí a mesma coisa vale para o forro, que é a somatória. Então, para me reformar um escritório de 16 metros quadrados com esses valores, eu vou gastar um valor equivalente a R$ 1.000, a R$ 1.073,67. Ô, Alessandra, não é? Você tem que começar pensou o simples, executa o simples e tenta, né? É, então, assim, será que é só isso? Executa só isso e verifica, testa, valida. Chegou no que precisava? Chegou, então, certo? Não precisava mais que isso. Você poderia fazer as contas aqui fora? Poderia. Eu poderia criar variável aqui, valor piso, valor, varlor, né? Varlor forro, valor total, e receber e aqui somente mostrar essas variáveis. Se eu precisasse de fazer algum outro cálculo com ela. Eu preciso saber a mão de obra e eu preciso saber o valor do custo do piso. Aí você teria que receber o valor do piso e o valor da mão de obra. Ou o valor da mão de obra eu vou ter desconto, ou o meu piso custa R$ 10, mas eu tenho 20% de desconto. E aí você lançaria o valor do desconto, sabe? E aí sim, aí é válido ter uma ter uma atividade, né, para vocês estarem gravando essas variáveis, porque elas vão ser passivas de receber outras métricas. Para você não ter que ficar fazendo isso aqui toda vez, tá vendo? Ou usando esse monte de coisa. Então você cria essas variáveis para tornar o processo mais simples. É isso aí. Você está dificultando um pouco mais. Então tenta pegar e fazer o que você entendeu da questão, certo? Tenta entender aí, beleza, conseguiu? Não deu certo? Vê o que pode estar errando e tenta fazer ou realizar aquilo que você mentalizou e compara com o objetivo da questão. Bateu? Ótimo. Então, às vezes você vai ver que é mais simples, né, do que se espera. Então, galerinha, alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Senão a gente encerra por hoje. Se quiserem comentar alguma coisa, questionar alguma coisa, a gente tira essa dúvida agora, senão a gente encerra por aqui. Pode falar, Hudson. Segundo aqui. Só um instante. Segunda-feira é dia 3, né?
Então, a gente está atrasado em uma semana, né? Era para a gente ter visto funções essa semana e procedimentos na próxima. Porém, a gente já adiantou vetor. A gente já tem a ideia de vetor. Então, o que vai acontecer? A gente vai ver esses dois na próxima semana. Função e procedimento. Ok? E porque são bem próximos, né? E isso. E aí, na outra semana, né? Seria aqui funções e procedimentos. Na outra semana a gente vê vetor e matriz. Aí eu vou passar um trabalho, né? Aqui é a avaliação, só que eu não vou fazer avaliação. Eu vou passar um trabalho para vocês fazerem. Vou dar as orientações e vocês vão me entregar esse trabalho. Na verdade, eu estou avaliando ainda se vai ser um trabalho que eu vou passar para vocês ou uma prova oral, né? Eu estou pensando ainda qual vai ser a alternativa. Mas, dependendo da situação, vai caminhar para uma prova oral, né? Para a gente fazer uma prova oral aí nessa última semana aí. E aí, quem não atingiu a nota, a gente vai ter uma recuperação final. Feita a recuperação final, quem atingiu a média dos 60%, né, avança, ou quem não atingiu, infelizmente, vai ter que repor essa refazer, né, realizar novamente essa disciplina, tá bom? Mas eu acredito que a maioria aí, praticamente todo mundo, ou todos, conseguirão atingir o mínimo, a pontuação mínima necessária para poder estar seguindo, né, na, para o próximo semestre. Algo mais? Ou então, os últimos que a gente fez uma prova valendo 30. Pensa bem trabalho? Como assim? Meu amigo, eu acho que na hora que você vê o trabalho, você vai falar eu queria prova oral. Porque você vai ter que me explicar o trabalho, linha por linha. E aí vai ser uma prova oral, dentro do trabalho. Morou? Então, é praticamente a mesma atividade. É... Não, prova oral seria de tudo conteúdo. Seria. Porque o novo conteúdo vai precisar desses que a gente vai vendo, né? Não é. São coisas que vão sendo incrementais. A gente vai incrementando a cada vez. Então, seria tudo. Então, a gente já fez uma prova valendo 30, essa prova de segunda-feira valendo 35, então a gente tem 65 pontos. Faltam 35, ok? E aí, faltando 35, a gente vai fazer essa última prova. E aí, se alguém ficar de recuperação, vou fazer o máximo para dar a nota na hora, porque se for oral, você já vai ter sua nota. E se for trabalho, eu vou corrigir também de forma oral. Por isso que às vezes a gente vai gastar a semana inteira para fazer ela, porque eu vou ter um momento X com cada aluno, um momento X que eu falo no seguinte ponto. Você vai ter um prazo mínimo para você fazer. Tipo assim, eu vou te dar 20 minutos para você fazer, e você ou 10 minutos que seja. Então, se for uma prova oral, vai ter esse tempo. Então, nesse tempo, eu vou abrir a chamada, essa chamada aqui, eu e o aluno apenas, certo? E vou estar, né? A gente vai fazer o agendamento de quem vai ser tal horário, a gente vai estar fazendo e vocês vão estar respondendo as perguntas para mim, certo? De forma oral. Se for o trabalho, eu vou passar as orientações e depois vou passar como que vocês vão apresentar esse trabalho para mim, ok?
E aí, bom, aí vai ter muita coisa para fazer, muito trabalho diferente, entendeu? Então, fiquem tranquilos. Não se preocupem com isso não. Vamos pegar a matéria primeiro, procedimento, função e procedimento, próxima aula, próxima semana, ok? Então a gente tem 2 aulas para ver isso aqui na próxima semana e 2 aulas para ver vetor e matriz. E aí a gente faz a prova e encerra tudo, ok? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Até semana que vem. Se cuidem, forte abraço. Fala, Jefferson. Pode, pode, manda lá. Só chamar lá no WhatsApp, beleza? Se ninguém tiver dúvida mais, ou quiser mandar lá também, pode. A gente encerra por aqui. Boa noite, galera. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem bem e até a próxima.